Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Gomes de Mello, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Fibra, que vai falar sobre o tema liberdade de expressão. Olá, Dr. Mello, tudo bem? Tudo bem, doutor Raul? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu agradeço pela oportunidade de ter sido convidado, né, no seu programa muito especial, e estamos à disposição, não só hoje, mas em outros momentos também que queiram nos convidar, estamos sempre à disposição. Com certeza. As portas estarão sempre abertas aqui, principalmente para tratar de assunto de tão relevante importância que é o tema liberdade de expressão. Dr. Mello, o que significa liberdade de expressão e como ela é regulada atualmente? Olha só, este tema ele foi utilizado na nossa 25ª Jornada Jurídica, cujo tema foi exatamente esse, a liberdade de expressão no Brasil, os limites e desafios do século XXI. Em que essa ideia de liberdade de expressão é um conceito, né? É algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? É um conceito a manifestação do pensamento, né? O direito fundamental de cada um de expressar as suas ideias sem ter qualquer receio de ser tolhido, de ser cerceado, passar por qualquer tipo de represália ou correção. A difusão de pensamentos, de ideias, ela pode se dar de diversas formas. Então, basicamente, como eu disse, é um conceito, né, para que cada um possa expressar a sua opinião, a sua ideia. É importante frisar que cada um tem a sua verdade própria e acha que a sua opinião é a verdadeira, o que não é verdade. Por mais alargada que seja uma opinião, uma ideia como verdadeira, mas pode conter equívocos, né? Todos nós somos falíveis. Sim, claro. Todos nós podemos errar, é algo normal. Mas, de qualquer forma, hoje, graças a Deus, vivemos num momento tal em que é permitido essa difusão de ideias, de pensamentos, livremente. Por isso, liberdade de expressão. A regulação, ela remonta já desde, eu diria aí, após a Segunda Guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 48, e atualmente existem diversas convenções internacionais e o arcabouço legislativo de cada país, né, que pode regular, cada estado, nação pode regular a sua própria legislação. Lá no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que todo indivíduo ele tem direito à liberdade de opinião e de expressão, né? Começa logo assim. E aqui no Brasil, o próprio artigo 5º da Constituição, que prevê os direitos fundamentais, tem dois incisos que são fundamentais. Olha, lá o quarto, né, isso é clássico, que fala que é livre a manifestação do pensamento desde que não seja de forma anônima, né, é vedado o anonimato. E lá o nono fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, independentemente de censura. E também lá no artigo 220, que fala sobre a comunicação social, também fala que é livre a manifestação do pensamento, a criação, e que não vai sofrer qualquer tipo de restrição, como aconteceu em outrora. Então, em síntese, é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, no artigo 220, e regulado pelas convenções internacionais. Dr. Gomes de Mello,
o modelo de liberdade de expressão atual, adotado pelo Brasil, é o mesmo do passado? O que foi que mudou depois da Constituição? Ok, olha só, como eu falei, né? Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fez com que outros países regulassem a questão da liberdade de expressão em seus territórios, né, nas suas nações. Nós passamos por vários períodos aqui no Brasil meio nebulosos. Aí eu vou citar o período do Estado Novo, né, com a Constituição de 37, ao período de Getúlio Vargas, aquela famosa Constituição polaca, em que houve um cerceamento enorme de liberdade, de expressão do pensamento. Com a Constituição de 46 houve uma melhoria, aí em 64 veio o golpe militar, o regime militar, entrou o AI-5 em 67, houve novamente censura, e não foi a censura só de pensamentos de maneira geral. A própria imprensa foi extremamente censurada. E com a Constituição de 88, né, que completou dia 5 de outubro 35 anos, houve novamente essa abertura para a expressão do pensamento, para a expressão de ideias, que resulta sinteticamente na liberdade de expressão. O que períodos anteriores que havia uma repressão, né, uma censura, hoje já não vivemos isso. Aí eu cito um exemplo. Imagina que na época do regime militar houvesse lá a marcha da maconha, para liberar a maconha. Era um tema extremamente proibido, né, porque à época era considerado imoral, ilegal. Hoje não. Hoje, se nós depararmos aqui na Duque com uma marcha e cartazes para a liberação da maconha, por exemplo, é normal, né? O próprio aborto hoje, que nós estamos vendo, tem os dois lados, os que são a favor, os que são contra, e é permitido. Cada um pode expressar a sua opinião, o seu pensamento, claro que estabelecendo dentro de determinados limites legais e até morais. E quais são esses limites? Existem limites atualmente para expressar ideias e opiniões? Olha, é o que eu lhe falei, né? A pluralidade de pensamentos, de posicionamentos é aceitável, né? Nós não somos obrigados a pensar e agir da mesma forma, né? Não há um padrão como, por exemplo, lá na Rússia, você não pode falar que é guerra contra a Ucrânia, né? O Putin, ele vedou isso. A pessoa que fala que é guerra vai presa, né? Então, essa pluralidade de posicionamento, ela é aceitável e é extremamente permitida aqui no Brasil. Precisa considerar o momento, né? Por exemplo, digamos, falar sobre o fim da escravidão na Inglaterra, no século XIX, era uma coisa inaceitável, porque os ingleses não permitiam, sob forma alguma, a escravidão. Então, aquelas pessoas que falavam e levantavam bandeira para a liberação da escravidão eram endemoniadas e até presas, assim como no período medieval, aqueles que falavam e proferiam credos e pensamentos, ideais contra a igreja, também chegava a ser até queimado vivo em fogueira, para servir de exemplo. Então, hoje em dia, nós vivemos uma outra realidade, né? A expressão de ideias, de pensamentos é plenamente aceitável. Agora, é claro que a pessoa não pode falar
aquilo que seja ofensivo, que vá contra a moral, uma calúnia, que invada o âmbito pessoal da pessoa. São situações que, evidentemente, pode trazer consequências indesejáveis. Às vezes, uma palavra que a pessoa fale ou expresse pode trazer consequências nefastas, né, para a própria pessoa. Nós vemos aí o exemplo recente de um magistrado que proferiu em sessão um pensamento próprio dele que causou um dano terrível para ele próprio, né? Sim. Na sua opinião, é possível difundir qualquer ideia ou pensamento pela internet? Como é que está essa regulação hoje? Existe? Olha só, a internet hoje, ela globalizou o mundo. A pessoa do Japão, ela pode colocar o que ela quiser, que não vai haver qualquer tipo de controle, e é um problema que a gente está vivendo hoje, né, das operadoras, de ter um controle mais efetivo. Então, inserir ideias e opiniões na internet é um pouco complexo. Hoje, né, aquela ideia de internet como terra sem lei, que qualquer pessoa podia falar e colocar o que quisesse, já não se pode mais, né? Ofensas, ameaças e até delitos como injúria, difamação e calúnia, a pessoa pode ser evidentemente responsabilizada. Isso foi regulado por várias legislações, né? O direito digital, há alguns anos atrás, nem se falava. Hoje não, hoje já criou musculatura, fortaleceu, né, com o Marco Civil da Internet, que foi lá em 2014, em que a ideia é proteger a privacidade, a proteção de dados dos usuários, evitar vazamento, né, aquele caso do stalking da Ana Hickman, por exemplo, né, em que hoje já foi inserido no Código Penal uma forma de penalizar aquele que realiza stalking. A própria LGPD também, né, que define critérios objetivos para proteger a intimidade, vazamento de dados, impedindo a violação de que a intimidade da pessoa seja violada. A questão é que, de vez em quando, a gente vê aí o próprio Supremo, né, definindo multas pesadas, R$500 mil por hora, para tirar um determinado tema, ou assunto, ou pensamento do Google, do Facebook, do Twitter, porque não há uma filtragem rigorosa, exatamente por causa dessa liberdade de expressão. Isso pode causar uma série de problemas, que é muito comum a gente ver, a questão das fake news, né, discurso de ódio. Mas existe algum filtro para as fake news? Pois na verdade, a gente não vê esse filtro, né? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, você também. Se a gente não tiver o cuidado de verificar que aquela informação que um colega colocou dentro do WhatsApp, por exemplo, está arriscado você replicar, e muitas vezes é uma informação falsa, e o que é pior, acaba prejudicando, né, aquele conteúdo a alguma pessoa, a alguma instituição. E eu vou mais além. Você deve lembrar um caso de mortes que haviam num cemitério, e que tinha uma mulher loura, e alguém difundiram isso, e alguém viu uma mulher loura parecida, colocaram uma foto lá, a população linchou essa mulher, e não era a mulher que estava participando do fato em si. Sim, era alguém parecido, né? Parecido. Então, isso foi produto, né, de uma fake news que colocaram. Aliás, essa questão da fake news, ela tem produzido assim
verdadeiras devassas na vida de algumas pessoas. É verdade. Até porque aquilo que se coloca na internet, muitas vezes, se coloca num grupo de WhatsApp, se coloca no Facebook, é apenas uma parte de um todo descontextualizado. Sim. E que faz com que as pessoas entendam de uma forma que não é aquela informação. Exatamente. Né? Então, isso promove verdadeiros linchamentos virtuais, de reputação, né? Ataques a contas de Facebook, de Instagram, de uma pessoa que às vezes não fez aquilo que estão dizendo que ela fez, ou até o que ela fez não é exatamente o que foi colocado ali, porque está descontextualizado. Exato. Então, isso aí em minha opinião, tem que se tomar muito cuidado, e eu acho que tem que haver uma responsabilização civil e penal, né, para que as pessoas tomem consciência de que elas não podem publicar qualquer coisa. Eu sou contra qualquer tipo de vedação de publicação prévia, né? Censura prévia. Mas aquele que publica tem que ter consciência de que se ele publicar uma matéria que está fora da realidade, que é um fake news, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Sim. Minha opinião, esse é o caminho. Tá? Como é que o senhor vê hoje a limitação ao direito de expressão, de um modo geral? Só pegando o gancho anterior, existe um projeto de lei que está em andamento no Congresso exatamente para regular essas questões, né? E as Big Techs estão até preocupadas, porque há necessidade de filtros realmente, exatamente para não acontecer esse linchamento prévio, sem fundamento na maioria das vezes, né? Porque se coloca um fato ou uma notícia ou uma expressão de pensamento ou opinião agora, daqui a segundos já difundiu para o mundo todo. E o estrago que é feito não tem como reparar, né? É complexo. Mas a limitação, sim. Tem um jargão muito antigo, né? O senhor é advogado também, e a gente prega muito isso, né? O direito e a liberdade de cada um termina onde começa o do outro. Então, é claro que a pessoa precisa filtrar para que não ofenda a dignidade da outra pessoa, não afete a imagem, a integridade. Porque a liberdade de expressão ela não é totalmente aberta. Se eu falar ou colocar na internet algo antissemita ou de cunho nazista, né, de racismo, que traga uma conotação de crime, de injúria, difamação ou calúnia, obviamente eu serei responsabilizado, né? Então, é necessário que cada pessoa, sobretudo na internet, nos grupos de WhatsApp, tomem o máximo de cuidado ao expressar, né, usando a sua liberdade de expressão, de expor a sua ideia, a sua opinião, para que não incorra até mesmo num crime tipificado no Código Penal. Na verdade, o que eu penso, né, é que nós vivemos num momento, assim, tempos muito difíceis, né? Porque, às vezes, aquilo que se coloca não tem propósito ofensivo, mas vem alguém de um determinado grupo, né, e já se sente ofendido por aquelas palavras. E isso aí é muito difícil da gente saber o que é ofensivo, o que não é ofensivo, até onde vai o direito de expressar aquilo, até onde não vai. Isso cria celeumas e cria discussões e acaba provocando até linchamentos de quem está apenas expressando um pensamento que tem o direito de expressar. Sim, sem dúvida. Temos visto isso. Isso se agrava muito em período de eleição, né? Sim. Os grupos opositores
ficam pesquisando onde pode atacar e é o que o senhor falou, fora de um contexto, né, pega uma frase, um termo e faz um linchamento moral, né, do opositor, criando uma fake news, criando uma situação tal para desviar o verdadeiro sentido que foi colocado naquele contexto, naquele momento ou naquele fato. E isso, é claro, que vai trazer um prejuízo E natural. com todo respeito, a maioria das pessoas, elas não param para analisar aquela situação. Sim, Elas verdade. apenas replicam, né? Sim. Replicam e entendem da forma que quem postou ou quem fomentou aquela postagem com determinado propósito É verdade. colocou ali. Então, às vezes é difícil para as pessoas parar e refletir. Olha, não, peraí, o que estão falando aqui é absurdo. Ou me parece absurdo. Sim. Deixa eu pesquisar para ver, né? Tem essa cultura. Eu acho que ainda precisa ser trabalhado muito na educação das pessoas para que elas se conscientizem do que é fake news e do que é verdade, verdade. do que é realidade. Porque verdade, eu não falo nem verdade, eu falo em realidade. Porque se nós formos considerar que as redes sociais podem se assemelhar à mídia, né? Não é igual às grandes mídias, naturalmente, mas é uma espécie de veículo que influencia na opinião das pessoas. Então é necessário perquirir. Mas espera aí, será que isso é verdade? Sim. Será que isso é razoável ter acontecido? Claro. Né? E, infelizmente, o que a gente vê é as pessoas replicando, sem parar para pensar e na consequência que aquilo pode causar de mal para o outro. Né? Sim. O que eu vejo hoje, né? A população mais jovem, que já nasce com um celular e um tablet na mão, já tem esse controle, né? A faixa etária até os 30 anos, por exemplo, ou 40, já tem essa visão de filtrar. Não, isso aqui não é verdade, eu não vou, então deixa eu verificar se realmente é verdade. A população mais idosa, por visão de mundo, de caráter, de princípios, quando recebe ali aquela notícia, como o senhor falou, que já vem de uma pessoa para ela que é idônea, toma aquilo como uma verdade, aí nem se preocupa, aí passa para frente e acaba divulgando sem a intenção de divulgar uma informação falsa, mas que acaba aumentando essa bolha informacional de forma negativa. Exatamente. Eu acho que é uma questão assim muito passa pela questão de educação, Sim. de cultura. Ainda vai um tempo para que as pessoas consigam conviver com as redes sociais de forma positiva. Sim. Né? Como um instrumento para a vida, para a educação, um instrumento positivo. Positivo para a sociedade. Exato. Bem, professor Gomes de Mello, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu acho que essa sua fala contribuiu muito para que os nossos ouvintes possam se conscientizar da importância de ter a liberdade de expressão, mas não é só isso, de usar bem a liberdade de expressão. Então eu agradeço muito a sua presença e espero que a gente possa continuar esse ou outros papos no futuro para informar a sociedade, principalmente as pessoas que buscam informações jurídicas. Doutor Raul, eu que agradeço e fiquei imensamente honrado de poder estar aqui, bater esse papo com o senhor neste momento e, de alguma forma, contribuir para que as pessoas que nos ouvem tenham essa sensibilidade para ter o cuidado, né, na hora de exprimir opiniões, ideias e colocar postagens na internet, principalmente, né, que tenha maior cuidado para que não haja qualquer problema no futuro. Muito obrigado. Né, o Centro Universitário Fibra, em nome do reitor, o professor Vicente Noronha, nós agradecemos aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.